Olá, camaradas do primeiro ano. Professor Daniel Ferreira aqui, sou professor de Física. Na aula de hoje, dia 28, aula que essas duas aulas antecedem a primeira avaliação de vocês nesse período de aulas à distância. Então, vocês farão a prova no horário de aula amanhã, certo? No caso do primeiro ano, às 7h50 da manhã, até 8h40. A prova vai ter uma natureza mais qualitativa, significa que vai ter menos conta por causa do fato da prova ser online, tá bom? Então, mais questões de marcar e questões de VOF, mais relacionadas ao nosso conteúdo. Pressão em fluido, que é o que vai cair, movimento uniformemente variado, análise de movimento uniformemente variado, e um pouquinho de gráficos do movimento uniformemente variado, tá bom? Então, essa aula de hoje, eu vou passar revisitando os slides das aulas a respeito desses conteúdos que vão para a prova e vai ser, portanto, uma aula de revisão para vocês, certo? Eu vou disponibilizar o link logo depois da nossa live, tá bom? Então, nesse primeiro slide, a gente vai falar de hidrostática, pressão em fluido. Você deve estudar pela frente C03 e C04, revisitando os exercícios que a gente fez desses conteúdos, tá bom? Eu gravei vídeos também corrigindo exercícios que estão disponibilizados para vocês. E posso disponibilizar de novo lá no Google Sala de Aula, tá bom? Para definir pressão, a gente passa por alguns conceitos anteriores, que é o de densidade, tá bom? Eu vou ser mais rápido porque essa aula a gente já viu em momentos anteriores, tá bom? Então, densidade é basicamente a razão entre a massa e o volume, certo? Vai te dar a densidade, que é a letrinha ρ, de uma determinada de um determinado objeto, por exemplo, tá bom? Então, se você quiser descobrir a densidade de um cubinho de cobre, um exemplo, basta você pegar aquela massa, mede na balança e dividir pelo volume. Se ele for um cubo, você calcula o volume com facilidade. Você tem 3 direções espaciais, basta medir as 3 arestas e multiplicar, você encontra o volume do cubo. Então, massa dividido pelo volume, lembrando que massa é medida em quilograma e volume no sistema internacional é medido em metro cúbico. Pode ocorrer que volume seja medido em litros também, tá bom? Aí tem a maneira de converter, de falar da unidade, tá bom? Então, de novo, densidade, que é um conceito importante em alguns momentos para fazer contas aqui na pressão, de novo, letra grega ρ, que é igual a massa dividido pelo volume, tá bom? Lembrando que se você tiver nessas unidades menores, por exemplo, como que eu relaciono 1 grama por centímetro cúbico? Como é que eu passaria isso para quilograma por metro cúbico? Bastaria você multiplicar por 1000 aqui em cima, tá bom? E dividir, na verdade, você vai dividir por 1000 e multiplicar para passar para quilograma, certo? Você vai multiplicar por 1000 aqui em cima, dividir por 1000 em cima, e dividir o de baixo, aí como ele vai passar para cima, por 100 elevado ao cubo. Esse 100 ao cubo vai passar para cima, vai cortar com 1000 de baixo, vai ficar um número grande, e no fim, quando você fizer a operação, você vai descobrir que 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1000 quilogramas por metro cúbico, tá bom? A densidade está ilustrada nessa figurinha aqui, certo? Esse corpo aqui, por exemplo, é menos denso que esse outro, é um bloquinho de madeira vazado, então ele tem uma densidade menor que esse outro bloquinho aqui. É um bloco denso, significa que tem no mesmo volume ele tem mais massa. Então significa que, por exemplo, a flutuabilidade dos objetos depende também da densidade. E aqui você já tem um bloco de metal que tem o mesmo volume desses blocos, porém a razão entre massa e volume dele é muito maior que desses outros, acarretando inclusive que ele afunde aqui, tá bom? Então vamos resolver logo um exemplo. Então, fiquem atentos nos exemplos e nos exercícios que eu resolvi com vocês nas aulas anteriores, certo? Então, o exemplo de número 1 era esse aqui, lá do livro de vocês. Consulte a tabela dada, consultando a tabela dada, melhor dizendo, calcule a massa de ar no interior de uma cozinha, cuja altura é de 3 metros e a largura de 4 metros. E o comprimento de 5 metros. Isso aqui é justamente um cubo, tá bom?
como é que eu calculo o volume de um cubo? Cubo é uma caixinha, não tem nenhuma caixinha aqui por perto. Mas um cubo, ele tem 3 dimensões espaciais, x, y, z, tá bom? Então, basta você pegar a altura, multiplicar pela, pela largura e pelo comprimento. Essas 3 multiplicações, lembrando que os 3 têm que estar na mesma unidade, por exemplo, se estiver em centímetro, esse em milímetro e esse em metro, passa todo mundo para metro antes de fazer a conta, tá bom? Senão você vai dar errado o seu resultado. Ou se tiver todo mundo, sei lá, é melhor que você faça um sistema internacional de unidades, ou seja, em metros. Mas se você tiver, sei lá, metro, milímetro e centímetro, pode passar tudo para centímetro, tudo para milímetro e fazer a conta também. E no fim converter tudo para metro. Mas é melhor já passar direto para metro. Então, beleza. Entenderam o problema? Uma sala, essa cozinha tem uma forma cúbica, né? 3 metros de altura, mais 4 de largura, e ele deu também o comprimento. Então, 3 dimensões espaciais. Então, multiplicando as 3, você vai obter o volume. Beleza. Constando a tabela, calcule a massa. Nesse caso é um problema um pouco mais abstrato, que ele quer a massa de ar. Mas para descobrir a massa de ar, você vai usar isso aqui, ó. Tá bom? Massa, você pode calcular a densidade e o volume. O volume você já sabe lá, ele te deu as 3 dimensões. E para descobrir a massa, você precisa só da densidade do objeto. Certo? Então, vamos à solução. Então, o volume da cozinha pode ser calculado pelo produto do comprimento, pela largura e pela altura, que foi o que eu disse. Então, o volume vai ser comprimento vezes largura vezes altura. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Os 3 estão em metro. Metro vezes metro, metro quadrado. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, que é a unidade de justamente de volume, tá bom? Consultando a tabela, tem uma tabela no livro de vocês, se você recuar um pouquinho dessa página da frente, a gente está na frente C03 aqui, tá bom? No caso da frente C03, tem uma tabelinha lá que vai te dar a densidade de algumas coisas, inclusive do ar, já que ele quer que você calcule a massa de ar que cabe dentro dessa sala. Perdão, tá bom? Então, consultando a tabela, você tem que a densidade média do ar é de 1,2 kg por metro cúbico. Pronto. Basta você aplicar a definição de densidade para descobrir a massa. Você tem a densidade e o volume, e você vai ter a massa, tá bom? Aqui, ó. Então, a gente tem que massa, eu quero massa, então o volume está dividindo, passa multiplicando a densidade. Massa é densidade vezes volume. Basta multiplicar, portanto, 1,2 vezes 60. Você vai descobrir que a massa de ar lá é de 72 kg. Beleza? Vamos para frente, então. Opa, bom dia. Acho que deu um bug aqui, tá entrando 3 Erics. Bom dia, eu estou fazendo uma revisão, aí ela está sendo gravada, por isso que eu já tinha iniciado antes, para disponibilizar para vocês. 5 Erics participando. Deixa eu dar uma olhada lá no Google Sala de Aula, um minutinho. Se tem alguma mensagem lá. Na Initause. Bom, vou continuar aqui. Aparentemente tem algum problema. Tem 8 perfis só do Eric entrando aqui. Bom, eu vou continuar aqui. Então,
Tá sendo gravado, eu libero para vocês lá depois, a gravação. Então, com o conceito de densidade, a gente pode definir agora pressão. Pressão é uma grandeza física de natureza escalar, significa que não importa a direção e sentido, você pode definir ela independentemente de pressão e sentido, direção e sentido, tá bom? Você precisa apenas de um valor numérico, um valor puro. Então, é uma grandeza física de natureza escalar, definida como sendo a razão entre o módulo da força normal, a razão entre o módulo da força normal e a área de atuação dessa força, tá bom? Onde F é o módulo da força, perpendicular a sempre 90 graus de aplicação, em newtons. E a área, letrinha A, é a área onde a força foi aplicada. Então, em alguns momentos, você vai ter que fazer o cálculo dessa área também. Bom, e lembrando que se a força é medida em newtons, a área é medida em metro quadrado no sistema internacional. Então, de novo, no SI, como força é medida em newton e área em metro quadrado, logo a unidade de pressão vai ser newton por metro quadrado. Tá bom? E a gente tem um equivalente por respeito histórico que 1 newton por metro quadrado equivale a 1 pascal, tá bom? Em homenagem ao Pascal, que era um físico. Só para revisar o conceito de pressão é isso aqui, ó. Então, onde a pressão vai ser maior? Em qual caso desses? Se eu tenho um tijolo que tem, por exemplo, mesma massa, tá bom? Se eu tenho a massa do tijolo, eu consigo descobrir a força. Como é que eu descubro a força que esse tijolo faz na superfície aqui? Usando... Opa! Conseguiu entrar? Tinha 7 perfis aí de Eric. Aí, beleza. Então, aqui depende da área, tá bom? É o mesmo tijolo em posições diferentes. Suponha que ele tenha, por exemplo, 4 quilos. Então, como que você descobre a força aqui? Usando o peso. Peso é igual a massa vezes gravidade. Então, multiplica a massa 5 vezes 10. 50 newtons é a força que ele faz. Então, divide pela área. Então, tem que descobrir essa áreazinha. Como a área aqui é maior, esse caso vai ter a pressão menor. Nesse caso aqui, a área de contato é menor que esse aqui. Nesse caso, a pressão é maior. Aqui você diminuiu ainda mais a área de contato. Portanto, a pressão aqui, nesse caso, nesse ponto aqui, é ainda maior que nos outros casos anteriores. Tá bom? Então, quanto maior a área, menor a pressão. Quanto menor a área de aplicação da força perpendicular, maior a pressão. Tá bom? A área é inversamente proporcional à pressão e força é diretamente proporcional. Então, quanto maior a força, maior a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Tá bom? Vamos para frente. Então, que eu vou resolver mais um exemplo e a gente pula para ver um outro tópico e talvez um de exercícios. Então, o exemplo é o seguinte. Um tijolo de massa de 1,5 quilos, tem comprimento igual a 25 centímetros e largura igual a 10 centímetros, está apoiado sobre um piso horizontal, no local onde a aceleração da gravidade vale 10, parecido com aquele do desenho que eu coloquei. Calcule a pressão exercida pelo tijolo sobre o piso. Beleza. Então, o que você tem? Você tem a massa do tijolo e tem como descobrir a área de contato. Então, não fica assustado quando você tiver que descobrir a força. Ele te deu sua massa. Nesse caso é simples. Como não tem ninguém, uma pessoa, um ser animado aplicando força sobre esse bloco, significa que existe uma força ali, que é a força-peso, tá bom? Já que ele está dentro de um campo gravitacional, está em cima da superfície, existe uma força-peso apontando para o centro do planeta, que vai ser proporcional à massa, tá bom? E diretamente proporcional à aceleração da gravidade naquele local também, certo? Então, como é que resolve? Primeiro você tem que descobrir a força, entender o problema? Um tijolo numa superfície, eu tenho a massa do tijolo, quero saber qual a pressão que o tijolo faz nessa superfície. Beleza, inicialmente você tem que calcular a força que o tijolo exerce sobre a superfície da mesa, que é justamente o seu próprio peso, como não tem ninguém atuando ali sobre ele, certo? Então, você tem que peso é massa vezes gravidade. Qual que é a massa do tijolo? 1,5 quilogramas, tá? A unidade correta do SI.
E a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado também está na unidade correta. 1,5 vezes 10 dá 15. Unidade de peso é Newton, porque peso é força também, tá bom? Guarda esse resultado. Essa é a força que você vai usar aqui, ó. Pressão é força sobre área. Agora você precisa descobrir a área para poder calcular essa pressão aqui. Beleza. Agora vamos calcular a área do tijolo, que é a área de contato entre ele, o tijolo, e o piso. Ele chamou de mesa aqui, né? Mas antes de calcular, a gente tem que fazer as transformações. Então, fica sempre atento nisso. Se tiver em centímetro, passa para metro. Então, vamos fazer esse ajuste. O comprimento do tijolo, ele falou que é de 25 centímetros. Para passar para metro, divide por 100. Você tá numa escala pequena e quer que uma escala pequena caiba numa escala maior. Então, esse número vai ser diminuído, né? Para caber na escala maior. Então, basta você dividir por 100. Centésima parte do metro. Dividido por 100, 25 dá 0,25 metros. Beleza. Converte a largura também. A largura está em metros, tem que passar para centímetros. Divide por 100. Tá bom? De novo, está numa escala pequenininha, que é que ela caiba na grande. Então, esse número vai ficar pequenininho. Divide por 100. 10 dividido por 100, corta um zero, fica 1 sobre 10. Adicione uma vírgula lá, 0,10 metros é a resposta. Beleza. Então, você tem o comprimento e a largura em metros. Como é que eu calculo a área da superfície de um tijolo? A área da superfície de um tijolo é um retângulo. Tá bom? Concorda? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Você tem que se lembrar lá da matemática. A área do retângulo, base vezes altura. Basta multiplicar o comprimento pela largura. Tá bom? E você vai descobrir essa área. Beleza. Basta converter. Opa, bom dia. A aula está sendo gravada, eu vou disponibilizar para vocês lá depois. Tá bom? Então, beleza. Continuando, basta você multiplicar para descobrir a área. 0,25 vezes 0,10 dá... Opa, 0,025. Oi? Não estou ouvindo. Acabou de acordar, né? Foi. Eita, esse frio, beleza. Continuando aqui. Então, pronto, você tem... Basta escrever isso aqui. Você pode fazer com a conta desse jeito aqui ou escrever na forma de potência de 10. Como é que eu reescreveria 0,025? Vou deslocar na vírgula. Desloco uma vez e fico com 10 a menos 1. Desloco mais uma vez, 10 a menos 2. Então, 2,5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados é a área. Pronto, basta aplicar a equação. Pressão é força sobre área. Você tem, portanto, que pressão vai ser 15 dividido pela área. 15 é a força que você encontrou, dividiu pela área. Você tem que aprender a fazer esse tipo de conta aqui, tá bom? Com potência de 10. Então, 15 dividido por 2,5 vai dar 6, certo? Mas se você quiser dividir, dá 6. E essa potência aqui vai passar para cima com expoente positivo, só isso, tá bom? Então, pressão que o tijolo exerce sobre a superfície desse tal piso horizontal é de 6 vezes 10 ao quadrado Pascal, que é Newton por metro quadrado, tá bom? E revisem, no caso da prova, os exercícios da página 175, 1 ao 5, que eu corrigi para vocês, e o PDF da correção está disponível lá no sala de aula. Então, revisitem ele. Lembrando de novo que para a prova de vocês, que é amanhã, a avaliação online lá, vai ser disponibilizado o link. Vocês poderão acessar apenas uma vez. Se acessar mais de uma, não dá certo, só pode acessar uma vez. Só pode responder uma vez. São questões de marcar. Algumas tem que fazer conta antes de marcar, então pega seu caderno, seu material, para fazer as contas que precisarem. E algumas são teóricas, e outras de VOF, se não me engano. Tá bom? Na segunda aula, que eu vou entrar de novo, eu volto para falar de MOVE, movimento uniformemente variado, e falar de
gráficos do Move também, que é o que vai para a prova. Então, para essa prova, de novo, vai pressão em fluido, Move e gráficos do Move. Eu já só vou trocar o slide aqui para a gente continuar. Os dois era correção. Deixa eu só procurar o slide do MRUV. Então, continuando, a gente fala agora, vai revisar um pouquinho de Move. Eu posso ficar um pouco mais 10 minutos, aí eu entro na outra aula depois para falar de gráficos. Então, sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, vai cair coisas mais teóricas, tá bom? Essa aula a gente viu ela em abril. Então, tem, pelo menos, você tem que saber analisar pelo menos 3 equações aqui, 3 ou 4 equações que dizem respeito ao MOVE. MOVE é movimento retilíneo uniformemente variado. São movimentos que possuem aceleração constante. Quando você tem aceleração num carro, eu botei um velocímetro aqui, significa que a velocidade varia. Sempre que o carro acelera, a velocidade aumenta. E se o carro desacelera, a velocidade diminui. Então, a aceleração é a taxa de variação da velocidade no tempo. Tá bom? Está escrito aqui, ó. Variação da velocidade no tempo, isso é a aceleração. Se precisar calcular a aceleração, essa é a expressão. Então, a aceleração ΔV sobre o ΔT. Isso a gente chama de aceleração média. Tem a aceleração instantânea também, pode ser calculada também como um limite quando esse ΔT tende a zero. Tá bom? Então, o que acontece? Vocês vão precisar, esse slide está disponível para vocês revisitarem essas equações. E são 4, novamente. Então, da equação da aceleração, já nasce essa aqui. Basta você passar o t multiplicando, fica a t, e passa o v0 somando para o outro lado, tá? Aí você obtém a equação da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Tá bom? Então, velocidade, essa equação é da velocidade. A gente usa um mnemônico para lembrar dela, via avó atrás do tuco. Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Ela te dá a velocidade do móvel se você tiver a velocidade inicial e a aceleração depois que o tempo passou um pouquinho. Depois que o tempo está passando, você descobre. E a terceira equação do movimento retilíneo uniformemente variado é o da aceleração, que é uma equação quadrática do segundo grau, certo? Ela diz que a distância que o objeto percorreu é igual à velocidade inicial vezes tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa aqui tem um mnemônico para lembrar que chama um sorvetão, é a equação de sorvetão. Lá no movimento uniforme retilíneo uniforme, a gente tem a equação de sorvete, S igual a S0 mais VT. Aqui no movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem a equação do sorvetão, tá bom? E uma quarta equação que aparece, que é resultado da substituição de dessas duas aqui, é a equação do Torricelli, tá bom? Ela é útil para fazer cálculos quando você não tem tempo. O problema não te dá um tempo, o valor de tempo e tal. Você tem apenas velocidades, acelerações e distâncias e quer, por exemplo, descobrir a velocidade final. O que diz a equação do Torricelli? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Essa equação é muito útil também para calcular a distância. Geralmente o objeto parte do repouso, esse termo é zero. Essa velocidade você pode encontrar por ali, tá bom? Ou o problema te dá essa velocidade final e basta você encontrar a distância que o objeto percorreu. Então é útil para esse tipo de coisa, tá bom? E deixa eu ver o que mais que eu tenho antes de terminar. Aí tem alguns exemplos que eu já tinha resolvido para vocês de análise de gráfico, tá bom? Então, de novo, as questões lá na nossa prova vão ser mais qualitativas, significa que tem mais análise do que conta. Então, você tem que saber fazer essas análises assim, ó. Conseguir
olhar para tabelas. Então, por exemplo, essa tabela mostra a velocidade do veículo que está se movendo em linha reta e como essa velocidade varia no tempo, certo? Então, aí ele faz algumas perguntas sobre essa tabela. Qual que é a velocidade inicial do veículo? Só olhando para a tabela você descobre. A velocidade inicial é no instante t igual a zero, quando o instante é inicial. Então, em t0, onde é que é o zero? Em 10 metros por segundo. Então, para um tempo igual a zero, a velocidade é 10 metros por segundo. Logo, a velocidade inicial do veículo, 10 metros por segundo. Aí ele pergunta também de análise de gráfico. Se tiver dúvida, podem falar aí. Em qual quais intervalos de tempo o movimento do veículo é acelerado? Então, vocês têm que saber diferenciar o que é um movimento acelerado de um movimento desacelerado. Lembra-se, movimento acelerado olha para o velocímetro. Quando alguém acelera um carro ou uma moto, o velocímetro aumenta. 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 Quando desacelera, diminui. Então, os trechos no gráfico, na tabela, se te pedirem lá na prova para analisar a tabela, é onde a velocidade vai aumentar. Então, o movimento é acelerado daqui do 10 vai para 12, 14, 16, até aqui, do tempo t igual a 3 até o tempo t igual a 5, que ela fica constante, tá bom? Deixa de ser acelerado, então é acelerado até aqui. Do tempo t igual a 3 segundos até 5 segundos, a velocidade é constante, e depois ela diminui aqui, então vai ser desacelerado aqui. E do 15 ao 20 metros por segundo, que é entre 6 e 8 segundos, ela acelera de novo. Então, esse carro está fazendo várias coisas. Tem um momento que ele acelerou, ficou com velocidade constante, diminuiu a aceleração ali entre 5 e 6 segundos, e entre 6 e 8 ela aumentou de novo. Então, fiquem atentos nesse tipo de análise, porque são bons lá para colocar na prova, já que é uma prova de VOF. Então, vocês vão marcar várias opções com relação a essas análises aí. Que é justamente o que está pedindo aqui. Então, revisitem esse slide. Aqui tem um outro problema. Esse aqui é de aplicação da equação de Torricelli, salvo engano. Não, equação da distância. Isso aqui era um probleminha. Na largada de uma corrida de Fórmula 1, um dos pilotos percorre uma distância de 300 metros em 10 segundos, em movimento uniformemente acelerado. Então, pede para você calcular a velocidade média delta S sobre delta T. Espaço percorrido dividido pela variação do tempo. Então, o espaço que o carro percorreu, está lá, 300. Tempo, 10 segundos. Então, 300 dividido por 10, 30 metros por segundo é a velocidade média dele. Pergunta qual que é o valor da aceleração. A aceleração, já que você tem a velocidade, pode calcular usando a equação da distância, já que você tem uma distância percorrida, ou poderia ir por Torricelli também. Eu fiz por essa aqui, mas você pode ir por Torricelli, que eu acho que é até mais fácil. Então, mas olhem o slide aqui. Pela Torricelli, você precisaria dessa velocidade. Ficaria 30 ao quadrado. Deixa eu fazer aqui para ver se daria a mesma resposta. Ficaria 30 ao quadrado. Da equação de Torricelli é essa aqui. Por essa equação, eu quero descobrir a distância. Então, seria a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração. O problema é que eu preciso da aceleração. Não, ele quer a aceleração. Certo. Então, para descobrir a aceleração, na equação de Torricelli, é só dividir por 2 vezes a distância. Então, é 30 ao quadrado dividido por 2 vezes 300. 30 ao quadrado dividido por 2 vezes 300. 30. Foi 30, né? 30 metros por segundo. Certo. Quadrado. Então, dá 900 dividido por 2 vezes 300 metros. Deu 1,5. Eu vou usar essa aqui, porque não deu a mesma resposta. Então, usar a equação da distância, que é melhor. Já que dá a resposta muito coerente. É pela equação da distância mesmo, que é a segunda equação. Distância, velocidade inicial vezes tempo, mais 1 meio de AT quadrado. Como é que resolveria isso? Primeiro, como o objeto parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, esse termo zero sobra que distância é 1 meio de AT quadrado. Tá bom? Então, basta passar, já que você quer aceleração, o 2 passa multiplicando. Não, tá faltando o que ali na equação de Torricelli? Para calcular
A aceleração V0 é zero, então passa 2D dividindo. Seria isso, mas ok. Por aqui sim. Porque, na verdade, por que eu não uso Torricelli? Eu estou confundindo aqui. Porque eu tenho tempo, tá bom? Sempre que eu tiver tempo, eu não preciso usar Torricelli, é isso. Por isso que eu não uso. Torricelli é quando não tem tempo. Lembra, tem esse mnemônico aí. Beleza. Então, como você tem um tempo, você acha a aceleração. Passo 2 multiplicando, 1 passa dividindo e o t quadrado passa dividindo. Então, a aceleração é 2 vezes a distância dividido pelo tempo ao quadrado. Então, 2 vezes 300 dividido pelo tempo, que é 10 segundos. 10 ao quadrado. 2 vezes 300, 600 dividido por 10 ao quadrado, que é 100. 600 dividido por 100, 6 metros por segundo ao quadrado. Então, revisitem também esse problema. E aqui tem um problema que já usa a equação de Torricelli, que é um problema de desaceleração. Quando se tratar de uma desaceleração, lembrem de que o sinal na equação muda, que fica negativo, tá bom? Se for um processo de desaceleração, o sinal da equação de Torricelli muda e vai ficar negativo, que é o que está escrito aqui. Então, o problema era o seguinte, o sujeito ele vinha vindo com a velocidade inicial de 20 metros e a 30 metros de distância dele tinha um semáforo, sinal vermelho. Qual deve ser, então, a desaceleração que ele deve submeter ao carro, ou seja, freando, produzido pelos freios, para que o carro parasse 5 metros antes do sinal. Então, como o sinal está a 30 metros, ele tinha que percorrer 25 e parar 5 metros antes do sinal. Ele quer saber qual é a desaceleração que eu tenho que fazer para parar a 5 metros do sinaleiro. Isso vai ser a distância aqui, na equação de Torricelli. Tá bom? Então, a solução vem da equação e eu coloquei o menos em vermelho porque é uma desaceleração. Sempre que fosse desaceleração, você coloca menos na aceleração, ela fica negativa. Então, a gente tem que ter um movimento uniformemente desacelerado. Então, no momento em que o carro para diante do semáforo, sua velocidade é zero. Então, você sabe que a velocidade final do carro é zero, o primeiro termo da equação de Torricelli é zero. Esse V final aqui, zero, que é o primeiro termo. Então, você sobrou na equação que zero é igual a V0 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes a distância. Pronto. Você quer descobrir a distância, a desaceleração que ele perguntou, na verdade. Eu sei que a distância é 25 metros. Beleza, o V0 ao quadrado vai para o outro lado, vai negativo, só que aqui está menos também. Aí, quando eu dividir menos por menos, dá mais, fica tudo positivo. Lembrando que eu quero a aceleração. O 2D passa dividindo para o outro lado aqui, pronto. V0 ao quadrado dividido por 2 vezes a distância. V0 ao quadrado é a velocidade inicial, 20 metros por segundo, tá aqui. Então, isso ao quadrado, dividido por 2 vezes a distância. A distância é a distância que ele estava até o semáforo, menos 5, porque ele vai parar a 5 metros do semáforo. Por isso que é 30 menos 5, que dá 25. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400, dividido por 2 vezes 25, que é 50. Corta 0 com 0, 40 por 5, 8 metros por segundo ao quadrado. Só que isso é uma desaceleração, tá bom? Então, como se trata de um movimento uniformemente desacelerado, a gente pode responder que a aceleração é menos 8 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Como o tempo da live está acabando, eu volto daqui a alguns minutos na aula das 7h50 para a gente falar de gráficos do Move, tá bom? Então, eu lanço o link lá para vocês agora. Então, Tá. até mais. Até a próxima aula. Até. Forte abraço.